Lá no fundo da lembrança, dorme um resto de esperança de voltar à vida à toa, à beira da lagoa, só molhando o pé. Bueno, gente, vamos ver quem está conosco molhando o pé no programa de hoje. O Parque de Itapuã, todos que participaram desse momento sempre dizem que é um parque conquistado. Né? Um parque conquistado, as pessoas queriam o parque, o movimento ambientalista se juntou para que essa unidade de conservação acontecesse de verdade e fosse implantada. O bichinho começou pelo coração. Passarinho pulsando em ultrassom. Tá aí o compositor e músico Ian Ramil e a bióloga Deise Rocha. E a gente começou o programa de hoje com uns versos que muita gente vai certamente ter reconhecido a respeito da Lagoa dos Patos, esse voltar essa vida à toa e molhar o pé na Lagoa dos Patos. Tem a ver, a gente não vai falar especificamente sobre a Lagoa dos Patos, mas vai falar sobre algo que é abraçado com ela, sobre uma região no sentido geográfico, no sentido físico, no sentido de ecossistema, mas também uma região simbólica e afetiva muito importante deste pedaço do sul da Terra. E essa conversa a gente vai ter com a bióloga Deise Rocha. Um prazer te ter aqui. Prazer nosso, né? E a gente agradece o convite. É bastante importante, né, que a sociedade conheça esse pedacinho, né, pedação grande de área protegida, que é o Parque Estadual de Itapuã, que está, como você disse, na memória afetiva de muitos gaúchos, né? A gente tem visto isso no andar da carruagem, assim, sempre quando a gente vem a Porto Alegre, em qualquer lugar, alguém tem uma história para contar de Itapuã, seja da época do veraneio, na Praia de Fora, né, onde foi ocupada por bastante tempo, por pessoas, seja pelo passeio no local ali na Praia das Pombas, na Praia da Pedreira, sempre alguém tem uma história para contar de Itapuã. Aquela região toda tá molhada pelas lagoas, mas está molhada pela história do Rio Grande do Sul e pela história fundacional do Rio Grande do Sul, com eventos importantes da Revolução Farroupilha. Mas a gente está falando disso, não só porque é muito legal e porque é importante para todos nós aquele lugar, mas principalmente, talvez, porque o parque está fazendo 50 anos. Né? Como é que é isso? Como é que é ser a gestora de um mundo como aquele? Pois é, né? O Parque de Itapuã, primeiro assim, fazendo a parte histórica, né? Ele foi criado em 1973, o decreto de 14 de julho de 73, por isso 50 anos, decretado primeiramente como parque turístico. Ele antecede a legislação ambiental do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, do próprio Sistema Estadual de Unidades de Conservação aqui do Rio Grande do Sul, que inclusive esse sistema foi antes do federal. O Rio Grande do Sul deu um pontapé inicial, né, nessa questão da legislação das unidades de conservação das áreas protegidas. Né? O Parque de Itapuã ele teve vários processos. Hoje ele é administrado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né, mas antes ele passou por vários, antes era a DNR, né, antes era pela Secretaria de Agricultura, enfim. Mas antes de tudo, antes dele se transformar em unidade de conservação lá em 91, ele passou por vários processos de desapropriação, de retirada das casas que estavam irregulares, enfim, foi todo um procedimento. E ainda me lembrando de uma coisa histórica, que uma das pessoas que estavam no movimento de criação do parque me mandou, que em 1960 já tinha um decreto dizendo que aquela área era uma área de beleza cênica absurda, usando esse termo assim que eu gosto, porque é lindo demais Itapuã, e que ela deveria ser seria destinada para áreas de uso público. Né? Então, foi seguindo, se pegar esse histórico de datas, né, tem lá de 1960 dizendo que era uma área de uso público, em 73 como parque turístico,
e depois, sim, que ele foi implantado como unidade de conservação pelo governo do Estado em 1991, lá em março. E uma coisa que é importante a gente lembrar à sociedade é que o Parque de Itapuã, isso eu digo porque conversei com as diversas esferas que participaram disso, a sociedade civil organizada, as universidades, o próprio governo, enfim, foram muitas mãos. E o Parque de Itapuã, todos que participaram desse movimento sempre diz que é um parque conquistado. Né? Um parque conquistado, as pessoas queriam o parque, o movimento ambientalista se juntou para que essa unidade de conservação acontecesse de verdade e fosse implantada. Então, foram muitas mãos que tiveram ali lutando para que parasse a extração do granito rosa, que era uma das coisas que estava destruindo rochas que estavam lá há milhões de anos. As né? tais pedreiras, né? Isso. As pessoas chamam uma elevação, um cerro, um morro de pedreira, como se ela só servisse para fornecer Isso. pedra, né? E forneceu para o estado inteiro. Isso, Lutzenberg, num dos áudios dele, ele diz assim, que fazendo uma comparação, já que estavam tirando lá de Itapuã o granito rosa para fazer paralelepípedo, ele estava dizendo que fez uma analogia como se os egípcios destruíssem suas pirâmides para fazer paralelepípedos. Tem uma coisa muito bonita aí e tem uma grande responsabilidade, porque quando se conquista, se tem que preservar, né? Sim. Você tem que manter. E o que aconteceu historicamente, pelo menos nas últimas décadas, para quem vive aqui sabe disso, é uma ameaça constante de invasões por distintas razões, com distintos interesses, a ameaça da caça, inclusive, Sim, a caça e a e pesca. necessidade de criar um relacionamento o mais produtivo, a melhor interação possível com as populações ali da região, inclusive população indígena, né? Sim. Tudo são situações Sim. bastante delicadas, né? E multidisciplinares. Exatamente. Eu costumo dizer que Itapuã ele é cercado por uma diversidade de atores sociais, né? de diversos atores que estão envolvidos lá e que também estiveram envolvidos, né? Porque a gente tem ex-graniteiros, ex-veranistas, a gente tem a comunidade Tecoá-Pindomirim, a comunidade indígena que está ali do lado, tem a reforma agrária que também está ali do lado, tem a colônia japonesa, aí tem o Hospital Colônia ali do lado, tem os pescadores, a comunidade. Então, é uma diversidade de atores que é assim, e é uma diversidade de linguagem. Né? Daí a gente tem que tentar conversar com todo mundo e cada um tem sua necessidade, sua visão. Praia das Pombas, por exemplo, eu cito isso porque eu ouvi da comunidade, eu estou aqui há 14 anos e fui direto para Itapuã, que chegava a ter 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas por dia só na Praia das Pombas. Hoje, pelo plano de manejo, depois de vários estudos de avaliação de capacidade de carga, se chegou a um número de 350 pessoas por dia naquela praia. Como limite. Como limite. Então, assim, era um turismo desordenado, desorganizado. Então, precisava fazer isso, porque senão não ia ter nada para contar a história. E aí você me pergunta, como é que está essa continuidade? Então, desde aquela época, o Parque de Itapuã é um dos que mais tem pesquisas cadastradas e realizadas. Por quê? Porque nós estamos próximo aqui das universidades e porque a gente tem uma diversidade de ambiente impressionante. Não existe isso em nenhum outro lugar do Rio Grande do Sul. Pois é, isso eu queria te falar. Tem, assim, do ponto de vista técnico, lido por um leigo, né? O dado que eu peguei, mas eu também conheço o lugar e algumas coisas eu posso reconhecer disso. Transição entre ambiente pampiano e Mata Atlântica, Isso. né? E provavelmente ocorrem também outras paisagens ali. Muita gente conhece, é claro, mas não todo mundo. Descreve um pouco do que é aquele cenário do ponto de vista de uma bióloga. Então, é uma coisa muito louca, porque você consegue encontrar tudo que a gente tem no estado. Não estou sendo exagerada, pode falar com os professores das universidades, que vão dizer isso, que você consegue encontrar, por exemplo, lagoa, lagos, laguna,
morros graníticos, Campo restinga, campo, pedaços de floresta. Então, assim, é um ambiente que proporciona uma diversidade de alimentos, e aí você diz a diversidade de fauna, a diversidade de flora, justamente por esse ambiente que eu costumo dizer, que já estou até cansada de falar isso, que é um mosaico. Um mosaico de ecossistemas ali, com uma diversidade de fauna, de flora, de ambientes, e, para completar, quando eu digo que Itapuã é completo, guarda um pedaço da história do Rio Grande do Sul, né? Ali nas trincheiras da trilha da Fortaleza, onde aconteceu o cerco à cidade de Porto Alegre. Então, assim, é impressionante todo esse conjunto de beleza cênica, de ambientes, e ainda mais a parte cultural. Então, além de sítios arqueológicos, né? Sítios que falam dos indígenas, né? O sítio tanto Guarani como Umbu, né? Então, tem muita história para contar. Eu já conheço a Deise, né? Já participei de um programa super legal de rádio que ela tinha. Estamos um pouco trocando de lugar aqui, estamos pulando o balcão, e que em algum momento vai ser retomado, né? E todo mundo já parou a orelha em casa ouvindo um sotaquezinho bonito que ela tem. E quando a gente percebe, por isso eu estou falando que eu já a conheço e já sei disso, a paixão que ela tem por aquele lugar, me conta assim, de onde é que tu veio, como é que tu veio e como é que se deu esse encontro com aquele lugar lá, mágico. Pois é, eu cheguei aqui em 2009, né, em outubro, mas eu fiz o concurso em 2007. Eu vim visitar uma amiga em Torres. E foi tudo uma coincidência da vida, né? Assim, tipo, diz que não é uma coincidência, mas coincidência do universo. Aí eu vim visitar e ela disse, vai ter o concurso da SEMA, não quer fazer? Eu estava encerrando o meu ciclo lá em Pirambu, Sergipe, sou sergipana, e trabalhei 17 anos com o Projeto Tamar. Trabalhei com as tartarugas marinhas. Inclusive, parece que eu estava preparando... O Tamar também é um projeto super pioneiro, com reconhecimento, uma visibilidade mundial, né? Sim, sim. Foi uma grande escola para mim, né? Não deixo... Isso aí está na minha... Foi tudo... Eu saí da universidade... Eu saí não, ainda estava na universidade quando me entrei como estagiária e fiquei. Fui ficando e fiquei lá 17 anos em Pirambu, Sergipe, que foi uma das primeiras bases do Projeto Tamar no Brasil, né? E aí, como tudo na vida, acaba terminando os ciclos, né? E aí eu fiz o concurso num dia de muito frio, primeiro frio, assim, já absurdo. Começou a conhecer o frio. Foi no concurso lá no Flores da Cunha, né? Eu lembro que foi assim, surreal, porque eu botava luva, tirava casaco, botava casaco, aquele frio. E aí em 2009 chegou um telegrama, né, para eu assumir. Eu estava, inclusive tem um filho que nasceu aqui no Rio Grande do Sul, Fernando, que eu estava com a barriga gigante, e eu disse, vamos lá, vamos conhecer ali o que é que dá. E aí, quando eu vim fazer todos os exames aqui no CAF e tal, eu disse assim, eu preciso ver onde é que eu vou. E eu nunca vou esquecer que é exatamente esse lugar que você descreveu. Quando eu cheguei ali naquele, eu me arrepio, assim, cheguei que vi as dunas, a Laguna dos Patos ali com aquela onda maravilhosa. Eu até assim, meu Deus, eu estou em Lagoa Redonda, que é lá em Sergipe, sabe? Aquele eu fiquei apaixonada. Pedra, assim. Né, natural que e aí tem o Morro da Grota gigante, que a gente tem o Morro da Grota, que é o maior de Viamão, né? Uma coisa importante também de falar que Itapuã está no município de Viamão, porque muita gente chega lá achando que é Porto Alegre, pela proximidade que tem com a zona sul de Porto Alegre, né? Nisso também ele é limítrofe ali, né? A gente está num lugar totalmente, né, interessante, quando as pessoas verem o mapa. Não te assustou com os bugios gritando? Porque eles me receberam. Lá para Sergipe seriam guaribas, talvez. Tem o guariba, tem. E quando eu cheguei, você lembrou bem, né? A primeira coisa que eu ouvi foi eles. Eu fiquei assim, apavorada, porque eu não sabia de onde estava vindo. Eu desci. Logo no início, o ônibus não ia até a portaria do parque. E aí eu desci na primeira lomba ali e comecei a caminhar. E aí eles estavam todos por ali. Eles estavam me esperando e me saudando, porque... Não, né? Querendo ser especial, mas foi um momento que me marcou pra caramba. Belo né? de um batismo, Sim, né? fui batizada. A gente imagina o tipo de problema, de desafio que se enfrenta numa gestão dessas. E eu queria que tu falasse um pouco disso.
ainda há uma ameaça importante de caça, de gente que foi roubar bromélia, de gente que vai atrás da pedra. Bom, a pedra seria muito mais difícil de extrair sem a fiscalização perceber, mas enfim, que tipo de problema humano tu está enfrentando ali dentro? A gente ainda tem, assim, mas isso diminuiu muito com a presença da fiscalização ambiental nas áreas, mas ainda existe, claro, a invasão na unidade, ainda existe a caça da capivara, né? A pesca em época que estamos na Piracema, por exemplo, ou a pesca nas proximidades dentro da unidade, né? Então a gente encontra às vezes laços para capivara, né? A gente encontra alguns tipos de armadilhas, né? Para peixes, em alguns lugares assim. Inclusive, a gente tem lá no nosso centro de visitantes essa exposição com algum material desse. Então, a gente tem essa situação no entorno imediato e também nas áreas, porque, assim, tipo, o parque não é um zoológico, não está ali fechado. Os bichos eles estão transitando por tudo, né? Às vezes as pessoas têm essa visão, assim, eles me ligam e dizem assim, ai, Deise, estou com um bugio aqui, não dá para buscar para botar no parque? Eu digo, não tem como buscar o bugio para botar no parque. O bugio ele caminha por tudo, né? Então ele não está preso no parque, aqui não é um zoológico, não é fechado. É uma área protegida de proteção integral, né, que diferencia da de uso sustentável. É a única categoria que permite a visitação pública é o parque estadual, né? O parque como um todo, né? Os parques do Brasil têm a possibilidade de uso público para lazer, é diferenciado. E aí, um dos grandes desafios é exatamente mostrar às pessoas que o parque não funciona só no verão, que o parque tem outros objetivos além da visitação pública, né? Que às vezes a imprensa, por exemplo, chega voltada exclusivamente para a visitação. Ah, eu vim fazer meu churrasco, eu vim fazer isso, e esquece da questão da conservação. Então, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente passa lá para mostrar às pessoas que é uma área protegida, diferenciada, que tem regras, bastante regras, inclusive, às vezes as pessoas reclamam, mas é porque não somos um camping. Nós somos uma área protegida que dá a oportunidade das pessoas vivenciar, respirar. Eu estou ouvindo agora um termo muito legal que as pessoas estão falando de tomar banho de natureza, tomar banho de floresta. Eu lembrei de uma canção argentina, que se chama Paisaje de Catamarca, que eu quero cantar para ti, claro, para o pessoal de casa, como eu sempre faço. Boa. Tem tudo a ver, eu acho que dá para enxergar algumas coisas de Itapuã nessa samba argentina. Vamos lá? Vamos lá, quero ir. Desde la cuesta del portezuelo, mirando abajo, parece un sueño. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera y bajo el tala durmiendo un perro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita que vuelve del cerro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita que vuelve del cerro. Paisaje de Catamarca, con 1000 distintos tonos de verde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. La villa del portezuelo, con sus costumbres tan provincianas, el cañizo aquí
el tabaco allá y en la soga cuelgan quesillos de cabra. El cañizo aquí, el tabaco allá y en la soga cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el patio y sobre el nogal centenario ya se oye un chalchalero que ensaya su canto. Y sobre el nogal centenario ya se oye un chalchalero que ensaya su canto. Paisaje de Catamarca con 1000 distintos tonos de verde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Tá aí, fiquei pensando nesses 1000 distintos tons de verde, né? É uma das coisas, mas tem outros tons, tem os tons da Lagoa, os tons da Lagoa Negra. Deise Rocha, um prazer enorme te ter aqui. Eu gostaria que tu dissesse o que tu quiseres dizer para a gente encerrar essa nossa conversa e também falar para as pessoas o que rola, rolou e vai rolar de comemoração desses 50 anos, enfim, desse lugar mágico, importante, fundamental e que a gente conhece tão pouco ainda. Então, primeiro assim, né, agradecer a todos, agradecer aqui a TVE, agradecer principalmente minha equipe, né, toda a equipe, assim, é muito importante dizer que o parque é feito por muitas mãos, né? Tem a equipe da secretaria, os funcionários da terceirizada, os colaboradores, os voluntários. A gente tem uma equipe muito grande que é apaixonada pelo parque, que faz o muito mais, né? Faz o mais do que era para fazer. Então, por conta dessa equipe grande, que eu deixo meu agradecimento a todos e todas e todes, para que a gente continue, né, lutando por esse parque. O parque, é importante dizer que ele funciona o ano inteiro, de quarta a domingo para visitação, né? As pessoas vão adquirir o ingresso lá no próprio centro de visitantes. A gente tem um centro de visitantes com um mini museu, onde as pessoas podem assistir uma palestra, ouvir um vídeo e ver. Lá nós temos artefatos da Revolução Farroupilha, animais taxidermizados, alguns animais taxidermizados e uma amostra fotográfica riquíssima ainda da URGS, dos primeiros cursos de fotografia. Então está lindo, é bem bonito lá para visitação. Enfim, né, as praias são maravilhosas. Nós temos 4 trilhas disponíveis, que tem que entrar em contato com os condutores locais para fazer. A trilha da Onça, a trilha da Fortaleza, a trilha da Visão e a trilha do Araçá, né? Todas essas são realizadas por condutores autônomos, onde são cadastrados e agenda com eles e paga o ingresso e entra no parque, né? Lembrando que o ingresso custa R$ 21,65, mas temos as meias entradas para as pessoas, para estudantes, doadores, enfim, todas aquelas pessoas que têm direito à meia entrada. E em espécie, bom lembrar isso, né, que as pessoas não sabem, mas é só recebemos o ingresso em espécie. As escolas podem visitar gratuitamente, desde que agendem, façam uma agenda ali no centro de visitantes. Procurem nossa página no Instagram do Parque Estadual Itapuã ou da Secretaria do Meio Ambiente, que vai direcionar para as informações sobre a visitação pública, sobre grupos que podem agendar, receber educação ambiental e depois visitar a praia, fazer uma trilha, enfim. Perfeito. Algo com esse caráter público, com essa riqueza toda a ser conhecida, preservada. As pessoas... Isso é um chavão, mas é um chavão necessário, sobretudo quando se fala da gurizada, estudantes ou não. As pessoas têm que conhecer para preservar, para dar valor, para cuidar, para proteger essa área, esse lugar que foi conquistado. É importante isso que a Deise nos disse e que, portanto, como coisa conquistada, tem que ser defendido e protegido. Muito bem, a gente vai para o nosso intervalo
de sempre, mas também, como sempre, antes a gente vai cevar a palavra. Chama meu cavalinho. Minha lagoa, imenso mar doce, praias pacatas, brancas areias, esguios coqueiros, sentinelas de pedra a vigiar nosso banho, mornas águas, onde navegam lembranças, onde se afogam as mágoas, onde as velas se içam, onde as redes se tramam, onde salgam as águas, onde lavo a alma, onde sou teu filho, onde vejo famílias, onde se abrem sorrisos, estuário da vida, berço da minha existência. Serei mil pares de pernas dançando em roda, em volta, em roda, em volta, em roda, assistindo o shopping center queimar. Quando a publicidade morrer e desintoxicar a felicidade e a cidade respirar o fluxo da terra sem vaidade, tornando-se o tempo inevitavelmente lento, rebento do vácuo e do ócio e do saudável entendimento da necessidade de enxada diária e pessoal na enxurrada de informações da rede social. Quando o medo der lugar ao carnaval e a empatia desbancar o capital, quando o justo julgamento der mais tesão que o linchamento, quando o óleo não mais precisar ser arrancado e refinado para mover o carro do playboy que, tendo em pó o seu status quo, não terá mais Camaro ou empregado para rebaixar, e no Facebook cheio de ouro no look será visto como dodói, não herói, quando ostentar. Serei mil pares de pernas dançando em roda, em volta, em roda, em volta, em roda, assistindo o shopping center queimar. Quando o abraço atravessar as camisetas brancas dos brancos brandos e cegos de um olho só, não mais formos egoístas com nossos privilégios nós, e não mais banalizarmos até esvaziarmos o significado do amor. E quando em consequência disso tudo a grana ficar em segundo plano, com o óbito do ágil miliciano das grandes corporações, nesse ano o oceano humano superará as questões de gênero social e racial, e a justiça da mulher, do negro e do índio tomará de assalto a nave espacial. Serei mil pares de pernas dançando em roda, em volta, em roda, em volta, em roda, assistindo o shopping center queimar. Entre os ombros do meu cotidiano voará e cairá sobre o palácio dos vampiros do comando. Eu digo, toda a pressão represada entre os ombros do meu cotidiano voará e cairá sobre o palácio dos vampiros do comando. Serei mil pares de shopping center queimar.
Tá aí, conforme o prometido, fartamente prometido, a gente retorna com o Ian Ramil. O Ian Ramil, com esse som tão pessoal, tão original, tão dele, tão autoral, próprio, procurem os adjetivos, e ao mesmo tempo com tanta genética, evidentemente com tanta genética. Que prazer, obrigado. Obrigado, prazer é meu. Adoro o programa, adoro poder te encontrar, sempre muito bom. A gente estava comentando um troço legal que quem está acompanhando desde o início vai lembrar, ou quem tem maratonado no YouTube, né? Que a gente começou o Cantos do Sul da Terra aqui na TV com a presença do Vitor. É curioso seguir essas coisas, esse andamento natural das coisas também num espaço como este, também na beira deste fogo aqui. E eu estou fazendo esse comentário da genética aqui, que por um lado é um comentário inescapável, e isso pode se tornar até um comentário meio chato, meio impertinente, né? O pessoal falar da questão familiar, quando existe uma marca familiar muito importante, artística, como é o caso dos Ramil. Mas também tem um lado nessa história que é muito interessante, que é o que está acontecendo com o Ian agora, e que está no trabalho dele, no discurso dele, na música, na poesia, e no que ele fala por aí no mundo, a respeito da sua experiência familiar e de paternidade, né? Isso é a genética de outra forma, colocada em outro momento da tua vida, como um outro desafio, uma outra proposta que está na tua música mais recente. Fala um pouco disso. É uma questão que me acompanha a vida toda, né? A vida toda foi isso. O meu pai é uma figura conhecida, assim, né? Um artista muito respeitado. E então é uma questão muito transparente e muito quente, porque é tanto costume, já que quando a pessoa fala é como se eu já nem estivesse ouvindo, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito muito presente em quem eu sou. Eu sou por causa da genética, eu sou também por causa da criação, e eu sou por todas as coisas que a minha família me ofereceu. Cresci no meio musical, assim, e seguir esse caminho foi sempre muito natural, assim, não foi nada planejado, assim, né? E aí agora, me tornando pai, de 6 anos para cá, a Nina nasceu, né, faz quase 7 anos, e agora nasceu a Olivia, minha segunda filha. E foi uma experiência muito transformadora, assim, mudou muito a minha perspectiva sobre as coisas todas, assim, sabe? Sobre mim mesmo, principalmente, né? E aí quando comecei a me olhar de um jeito diferente, porque tu vê aquele serzinho ali, aquele bichinho totalmente frágil, livre de vícios ali, aquele ser humano que está totalmente dependente de ti, tu vai vendo aquele crescimento, vai acompanhando, e aí tu vai vendo como reflete naquela pessoa as tuas atitudes, assim, as tuas coisas, e aí tu vai te dando conta que tem coisas tuas que tu carrega que tu nem gosta daqui a pouco, sabe? Que são coisas que nem são tuas, são coisas que tu foi agregando com o convívio na sociedade, né? E tudo isso, né? Tanto no nosso jeito de se comportar, na maneira como a gente reage às coisas, e também como até a roupa que a gente usa, a maneira que a gente se veste, assim, né? Então eu fui me reavaliando, me repercebendo com o nascimento da Nina, esse crescimento dela, essa convivência toda, e a música que eu fui produzindo, ela foi vindo de um outro lugar diferente, assim, ela foi vindo com sentimentos diferentes, vindo de um outro lugar, e aí formou esse repertório desse disco, que é o disco que saiu agora há pouco, que chama Tetém, que é uma palavra inventada pela Nina, que se refere a pouquinho, pequenininho. Quando ela era bem pequenininha, aprendeu a falar, ela quando ela queria alguma coisa, dizia, não, agora não vai pegar tal coisa. Ela, Tetém, ela fazia assim, né? Quando ela queria um pouquinho a maneira de tentar convencer. Ou então era uma coisa grande, e Tetém, era o pequenininho, era o pouquinho, era aquela coisa. E eu fiz uma música que chama Tetém, que lá pelas tantas eu falo, a música fala sobre, é a que abre o disco, né? Ela fica falando sobre
o prazer daquele momento específico ali, de um cotidiano totalmente banal, mas profundamente sensível e significativo, que a gente muitas vezes deixa passar no dia a dia, assim, e tal, mas que nunca mais volta, né? Aquelas coisas, elas são... Quando o filho traz isso também, né? Tu começa, daqui a pouco, tu tá sentindo saudade, que a criança não troca mais o R pelo L, ou não, já não engatinha mais, e aquilo nunca mais vai voltar, né? Daí veio dessa vontade. Daí lá na música eu falo, vou ficar viajando mais, vou ficar viajando mais só um tetém, só um pouquinho. Daí eu pensei, é o nome da música, tetém, vai ser isso, né, quando eu fiz ela. E depois, quando eu estava montando o repertório disso, começando a gravar eles, eu me dei conta, gravar elas, as músicas, me dei conta que todas elas tinham uma conexão forte ali, que vinham todas desse novo lugar que eu estava habitando em mim mesmo. E toda a minha busca estética ali, os arranjos, tudo estava indo por um caminho do pouco. Eu não chamei banda para gravar comigo, eu quis gravar tudo sozinho em casa, fui montando tudo dentro dessa estética do tetém, do pouquinho, aos pouquinhos, na minúcia, sabe? Fui construindo por aí, assim, sabe, esse processo. Então, profundamente influenciado pelo nascimento dela, pela experiência que a gente vive junto, né? Sempre vai haver elementos da tal da masculinidade tóxica que vão ser fáceis de identificar. Aquelas coisas mais violentas, mais caricaturescas, mais inseguras, mais agressivas, mais sexistas. Mas sempre tem aquele limbo, aquele limiar. A gente está numa fase de transição, talvez a gente sempre esteja, né, vivendo uma transição, em que a gente tem que se observar e observar os congêneres, né, o mundo masculino, a sua interação com os outros gêneros, enfim. E tu te dedicaste a isso, tu fizesse uma canção preocupada com essa questão da masculinidade tóxica, né? Mais do que preocupada, é debochando dessa questão. Sim. Mais assim mesmo, sabe? É mais... Que merece também, né? É mais isso, é mais debochando desse negócio. Eu acho que isso, desculpa te interromper, mas eu acho que é bem isso mesmo que tu falou, da gente estar se observando, e mais do que isso, a gente está aberto a se reconsiderar. Sem né? dúvida. A gente repensar a maneira como a gente se coloca, como a gente faz as coisas, e ouvir quando tem algum incômodo, sim, claro que é isso, né? Eu não estou aqui dizendo, agora eu sou o homem que não sei o quê. Não, nada disso. Eu sigo fazendo com as mil dificuldades e coisas, assim, de uma vida toda. Não é fácil tu te livrar de certos vícios comportamentais, assim, né? Sim, qual é o limite qual é a dose que é tóxica e qual é a que não é tóxica? Eu acho que é isso. Tu tem que ter a disposição, né, de estar sempre tentando se reperceber e ouvir o que as pessoas têm a dizer também, né? E tem o teu clipe, né? Super legal com essa proposta, com essa canção que a gente tem aqui. Vamos dar uma conferida nele enquanto a gente fala sobre essa ideia. Como é que tu te relaciona assim? Aí pode pensar em termos da tua família, né, da família Ramil, que já é uma expressão reconhecível por todo mundo. Como é que tu te relaciona com essa questão de gênero, justamente? Como é que é a masculinidade daqueles, daquela clã, daqueles compositores? O que tu falaria sobre isso? Eu acho que já é um pouco diferente, assim, né? Quem lida com arte, quem trabalha com arte, com música, assim, acaba tendo uma outra relação mais sensível, mais delicada, eu acho, com as coisas no geral, assim, né? Mas é isso também, então, são coisas geracionais, muitas vezes, assim, né? Que eu vejo meu pai mesmo mudando certos comportamentos, eu fico pensando na casa da minha avó, a mãe da minha mãe, por exemplo. Penso, por exemplo, desculpa te interromper, mas a gente está vendo as imagens aí do clipe. Eu penso nos teus tios e na inserção fácil ou difícil, no tipo de problema que eles possam ter tido. Não estou lembrando de nada em específico, com os movimentos gauchescos, com aquela expectativa sobre uma coisa mais padrão sobre vários aspectos, inclusive o de gênero, né? Essa é uma coisa que já ouvi história que eles usavam bombacha com tênis e era uma coisa meio problemática na época, tinha crítica, porque tem uma coisa do tradicionalismo e tal. Sempre tiveram, então vem de uma família que já tem esse espírito, assim. Mas é essa coisa, são coisas do dia, lavar a louça, tipo assim, é natural, tu vai na casa da avó lá e aí quem lava a louça, quem faz a comida são as mulheres, entendeu? É uma coisa que vem de muito tempo. É naturalizada. E a coisa vai. E aí tu tem que... Eu, por exemplo, quando eu fui morar sozinho,
aqui vim morar com 17 anos em Porto Alegre, eu nunca tinha lavado uma louça na minha vida, entendeu? É uma coisa que tu simplesmente não tem, daí tu tem que aprender a ter esse hábito, né? E até hoje eu tenho dificuldade com certas coisas. Mas por exemplo, eu sou quem faz a comida em casa, assim, eu faço o almoço, a janta, é comigo, entendeu? Vamos escutar um pouquinho, vamos ver um pouquinho do clipe pensando nesse serviço doméstico aí. Uma tremenda de uma produção, né? Um clipe que foi uma produção sofisticada, uma produção forte, grande. Fala um pouquinho dela. Isso aí foi uma loucura, assim, né? Porque eu sou um artista independente que vive a realidade do artista independente, financio a minha própria produção artística e torço para que eu consiga depois pagar o que eu gastei fazendo show e vendendo camiseta e coisa, porque o CD acabou também, além de tudo, né? E aí esse clipe ele só aconteceu porque um pessoal do cinema, um amigo meu, o Davi Preto, que dirigiu, e a Sofia Ferreira, produtora, aí entrou o Martino Pitinini e o Edu Rosa, fazendo a arte e a fotografia. Esse pessoal se envolveu para fazer acontecer, e aí chamaram um monte de gente, conseguiram um monte de apoio e tal, então a gente conseguiu realizar um clipe com uma cara de cinema, mas com um valor independente, entendeu? Assim, foi uma coisa muito bonita, assim. Eu estava lá na filmagem, nas diárias, assim, deslumbrado vendo aquele pessoal trabalhar, um monte de gente, conseguiram um monte de equipamento de cinema e tudo mais, tudo na base do apoio de gente que gostou da música, que gostou do roteiro, que eu escrevi junto com o Jones Camargo, que é um dramaturgo daqui de Porto Alegre, muito, muito bom, amigo meu de muitos anos também e tal. E é isso, mas o clipe tem essa coisa, a música tem essa coisa, também não é uma coisa didática, né? Não é uma coisa tipo, como ser homem, não, é errado fazer isso, errado fazer aquilo. Não, eu não me proponho a ficar dando respostas sobre as coisas, assim. Até porque é fácil escorregar e fazer uma coisa meio boba. Eu não quero ficar dizendo, é assim, é assado, tem que lavar louça, tem que não tem, que não sei o quê, tem que a ação, o jeito. Não, é só isso. Existem, eu acho que é se perceber e aceitar o incômodo e aceitar que tá errado às vezes, e que tem coisas que tu pode tentar mexer no teu comportamento, assim. Mas isso eu acho que também é um pano de fundo também, junto com a questão toda estética ali, ligada mais com o surrealismo, a coisa do espirro sair de dentro, o gurizinho, eu espirro, sai o gurizinho, depois o gurizinho espirra no final, tem todo um monte de meio que um thriller surrealista, assim, né? As crianças sem rosto, tem 1000 signos, 1000 simbologias ali, assim, que não são coisas pensadas todas elas, assim, isso eu quero dizer tal coisa, eu quero dizer que não, é muito mais um jogo criativo, é mais intuitivo mesmo, assim, sabe? Tipo, coisas que têm força imagética e que me instigam esteticamente e narrativamente. Agora, o que aquilo quer passar de mensagem, aí eu deixo para as pessoas que vão ouvir, cada uma vai receber de um jeito. Porque tu não controla a mensagem, né? Tu diz um troço e a pessoa entende outra coisa. Então, é dela. Agora então, é eu outro acho que momento, eu não me prendo nesse negócio. Eu não quero dizer que é isso ou que é aquilo, que tem que não sei o que. Eu não vou ficar cagando regra sobre uma já é uma tremenda transgressão para quem tem esse tipo de coisa super formalista sobre o que é ou deve ser o gênero e o seu comportamento, né? O comportamento do seu representante, tudo isso. E aí, o que tu faria para nós agora, com esse violão aí? Vou criar um contraponto, então vou fazer a música que eu fiz para Nina, que foi a música que, quando eu fiz ela, eu me dei conta que tinha uma ligação entre todas essas músicas que eu vinha fazendo, assim, a partir do nascimento dela, né? Se chama O Bichinho. O bichinho começou pelo coração. Passarinho pulsando em ultrassom me faz lembrar o quão bonita é
pensamento ave, máquina extraordinária, cinza, azul, castanho, vista luminária. Minha menina não é de ninguém. Dia após dia ela vai entendendo isso também. Que lindo, que lindo. A gente tem imagens desse clipe também, que a gente pode ir conferindo enquanto conversa aqui. A mim me chama a atenção é aquilo que tu disseste, né? Quem recebe a canção, a poesia, a obra de arte, vai da sua forma refazê-la, né? E de alguma forma refazê-la. Mas o que me vem nessa história de bichinho, além da delicadeza, da coisa amorosa, de chamar assim, é a questão animal mesmo de tu partir da pulsação, né? Da pulsação animal, desse ultrassom aí. Conta um pouquinho dessa história. Essa música conta a minha história com ela até ali, né? Quando eu fiz essa música, ela tinha 4 meses. Então, um dos momentos mais marcantes para mim foi o primeiro ultrassom, porque ela estava com 2 meses de gestação, foi bem no início, e aí ela tinha 1,3 centímetros, ou seja, E aí, bichinho bem pequenininho. E aí a gente na sala, tetemzinho. Aí a gente na sala do ultrassom lá, daqui a pouco ela, não sei o que, pai, sobe o volume, um barulhão assim. O que é isso? Aí o coração dela. O coração batia a 160 e tantos BPM. E tu pegou nesse compasso, esse essa pulsação que tá aí, tem a ver com o que tu ouviu ali? Tem a ver. Não fui pegar o clique exatamente, mas tem a ver sim o pulso do violão, né? Não foi intencional, mas tem a ver. Tu falou agora que eu me dei conta que tem a ver. Que barato, né, cara? E aí... Total. Até esse ultrassom, esse primeiro ultrassom, ele é a intro de Mil Pares, que é a música que eu toquei antes. Então no disco, a música começa com esse coração batendo. Esse que eu ouvi, esse primeiro lá, nesse dia do 1,3 centímetros, né? Como é que esse bichinho desse tamanho tem esse pulso todo? E impressionante. E aí, claro, depois eu entendi que o coração é naquela velocidade, naquela força, porque ele tá bombeando todo o resto. É dali que tá vindo todo o resto do corpo, né? Então por isso começou pelo coração, né? Porque tava lá, era o primeiro ponto grande, força de... O geradorzinho era o coração, né? E aí foi isso, daí fala as coisas, fala eu vi uma cachoeira sair, isso é mais pura verdade, porque na primeira, quando ela nasceu, eu tava lá junto, né, foi por cesariana. Na hora que eu tô ali na cesariana, assim, junto com a Laura, que tem uma coisa que fica uma cortina, assim, né, e eu levantava pra espiar, assim, por cima da cortina e tal, daqui a pouco eu olho e ela, que abre a barriga, assim, pega e jorra uma água, assim... Sai uma água, assim, que eu cheguei a olhar para os pés, eu achei que estava inundando a sala de parto, assim, sem brincadeira, uma quantidade, assim, de água que eu fiquei meio, assim, desnorteado, assim, era uma cachoeira mesmo, daí em seguida veio ela saindo, assim, no coisa, né. E aí foi essa música vem disso, contando essa história, assim, né, vai contando as coisinhas todas, assim, né, tem uma outra divertida também, que essas coisas que tu faz e não se dá conta, que tu não domina a mensagem, né, que eu falo, Rapidinha nos transformou em 3, né? E aí um amigo meu, Rapidinha transformou em 3. Te peguei, contou a história. Pô, não tinha nunca pensado nisso, mas faz todo sentido, até gostei ainda mais, achei muito boa a solução mas é interessante, tu vê como tu desfilaste diminutivos, né? Desde o nome, desde o que tu contou agora e tal, e de trechos. E quando tu falou no Tetem, eu me lembrei do que tu falaste sobre esse trabalho, sobre o show também. Eu não gosto de usar esse tipo de palavra, mas algo minimalista, digamos assim, ou pelo menos mais enxuto, mais singelo. Não precisamos dar uma categoria assim. Porque
ao mesmo tempo, e essa palavra tu usaste, tu estava sendo nesse momento mais delicado, no sentido de que tu tirou um pouco uma mão pesada de roqueiro, uma outra pegada que tu tivesse em trabalhos anteriores, né? Então tem toda uma onda de delicadeza. Eu queria que tu falasse disso, e se tu quiseres, e como tu quiseres, falar também do show, enfim, do que está rolando, do que tu quiseres convidar também as pessoas, porque a gente já vai caminhando por fim do nosso papo. Essa coisa, né? Quando a gente vira pai, assim, a gente começa a valorizar muito o silêncio, né? O silêncio vira um aliado importante, assim, e vira um objeto de desejo também, muitas vezes, né? E aí eu já vinha muito tempo tocando com banda, assim, eu já vinha cansado da coisa de bateria, guitarra, baixo, aquele ensaio, aquela barulheira, as bateristas não param nunca de tocar, aquele negócio assim, né? E aí tava lá, nesse processo... A batera vai ficar bravo contigo. A batera nem sabe, eu falo. Uma batera que eu tô falando, no caso é o Martim, que tocava, o Martim Esteves, que tocava comigo. Não para nunca de batucar aquelas baquetas, ele sabe, todo mundo reclama dele disso. E aí, mas enfim, aí a gente tocou muito, sempre muito bom, mas eu tava nesse processo mesmo desse reencontro comigo mesmo, com canções diferentes também, de uma outra ordem, sabe, muito mais... voltadas para o violão e para as letras e aí eu estava querendo construir em torno dessas canções esses arranjos, assim, e a delicadeza é uma palavra-chave para mim, assim, sabe, porque eu sempre tive uma coisa mais bruta mesmo, do jeito de ser, assim, mas sabe, fala alto, ri alto, daí quando tu tá lá com a filha bem pequenininho, um bebezinho, daqui a pouco tu dá uma risada alta e assusta a criança, e tu... Sabe, essa... Te dá outra medida. Tu começa a ter um retorno diferente sobre como tu performa no mundo, né? E aí todas essas coisas foram se somando nesse processo criativo desde lá do início das canções, assim, né? E aí o processo foi todo dentro dessa ideia de fazer a coisa mais delicada, mais... E no show? E o show a gente vai também por esse caminho, assim. O show eu também não ia fazer esse disco e montar uma banda de batera, baixo, que não fazia sentido, né? Aí o show a gente montou uma banda também, Tetem, bem enxuta, que é só o Bruno Vargas no baixo, e vozes e algumas coisas de controlador e tal. E o Pedro Petraco, que ele toca, cara, basicamente de tudo, assim. Ele programa tudo e toca as coisas, assim, sabe? Porque uma coisa que eu não queria também era cair num lance, porque o disco tem muita variedade de cor, de instrumentos e tal. Não queria cair num lance de playback, assim, sabe? Chega a dar um play e canta em cima com violão, assim. Eu gosto de ver as pessoas tocando, assim, né? Quando eu vou a show. Então eu queria trazer isso para esse show também. Então já parti com os guris, assim, não querendo que a gente se prendesse em reproduzir exatamente os arranjos, porque a gente não conseguiria, mas que a gente captasse a essência desses arranjos do disco e que a gente pudesse tocar em 3. E aí a gente vai estar montando esse show, ainda está em processo, eu vou ensaiar hoje ainda. E aí, além dos guris, vai ter algumas participações pontuais que vão trazer também um lance, uma riqueza maior, assim, que é uma vontade de, quando a gente for viajar, convidar pessoas para tocar também alguns elementos. Nós vamos ter... Eu chamei pela primeira vez o meu pai, vai cantar comigo, o senhor Vitor Ramil vai cantar no show, primeira vez, um show meu que eu convido ele para cantar. E a gente já cantou bastante junto, mas primeira vez no meu show, assim, eu achei que fazia todo sentido, um disco, né, inspirado pela minha filha, chamar meu pai para estar junto. Essa linha tem toda uma conexão, uma lógica, assim, do porquê. E além dele vai ter a Clarissa Ferreira no violino, vai ter o Júlio Riso no trombone, e vai ter o João Hortácio no 7 cordas se aventurando, e aí eles vão trazer esse colorido a mais, assim, sabe, de elementos que a gente não consegue reproduzir exatamente nesse formato reduzido, né? E vai ser bem por aí, assim, vai ficando bem bonito o negócio. O que mais me surpreendeu foi os guris cantando. O Petraco eu sabia que cantava muito, mas o Bruno Vargas cantando muito bem. A gente tem uma música do disco tem vários arranjos vocais no disco, né? Mas uma delas é uma só a capela, assim, que é a última canção do disco, que é uma repetição da cantiga de Nina. E eles chegaram arrebentando, o negócio tá muito bonito. Essa descrição aí tá com toda a pinta mesmo. Tem outro negócio importante também, acho que é falar que o show, a gente tem todo o foco principal, o protagonista é a música, né? São essa formação desses arranjos, toda a execução ao vivo. Mas também tem uma viagem visual muito grande, assim, estética mesmo, de construir um espetáculo que tem um espírito cênico dramático, assim, que começa e termina, que tem
Tu chega e assiste um negócio, não é um show que vai, para, conversa. Claro que vai ter conversa, mas ele não é um show totalmente solto, assim. Ele tem marcações, ele tem coisas de luz bem pontuais, bem marcadas. Tem um cenário muito bonito que a Isabel Ramil e a Maria na Terra estão fazendo. Tem toda uma minúcia também na execução do som, para tentar reproduzir certas características da sonoridade do disco, assim. Então, ele tem esse lado musical bem minucioso e também tem um lado cenográfico, cenotécnico, dramatúrgico, dramático, encenação pensada também, assim. Tá aí a delicadeza e a sofisticação da criação do Ian Ramil aqui conosco, também nesse espetáculo que tá com toda a pinta de imperdível, né? Cara, obrigado, né? Vamos ter que ficar por aqui por hoje. Coisa boa, podemos passar conversando aqui o dia todo. Coisa boa. A gente agradece mais ainda e vamos ficar claro, deixa eu pegar teu microfone aqui. Só convidar o pessoal para o dia 3 de agosto, no Teatro São Pedro, né? Vai ter essa estreia desse show. Então, fica todo mundo convidado para ir lá nos ver. Tá aí, tá dado o serviço. É claro que a gente fica com um pouquinho mais do som do Ian e a gente fica por aqui, mas vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. O mundo é meu país e toda história é minha história. Todo lado é de cá. Girar, girar, não tenho a menor pressa de encontrar. A incerteza é uma glória. Tem gente, barco sem pra onde ir, gente, maquininha de sofrer. Tem gente, onda, gente, avatar, e toda gente, minha mente tem em tatuar.